Eu sou a Marilice Bastos, bailarina, professora e coreógrafa. Moro na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E estou aqui para falar um pouquinho sobre dança moderna. O que é dança moderna, né? Aí muitas vezes a gente questiona, porque a gente não tem esse conhecimento. Para nós, às vezes, existe balé clássico, né, que muitas pessoas conhecem, muito popular. Hoje em dia, dança pós-moderna, dança contemporânea, né, não tão conhecida quanto o balé clássico, talvez. Mas o que tem, né, nessa lacuna entre o balé clássico e a dança pós-moderna? Existe a dança moderna, né? E a dança moderna, então, como o nome já diz, compreende o período modernista, início do século passado, século XX, né? Algumas pessoas deram origem a esse movimento, né? Na verdade, acompanha o movimento histórico, né, da humanidade. E aí, o que estava acontecendo nesse período, né? Um período de guerras, um período que tinha bastante inquietação, né? Quanto a novas descobertas, estava aí a Revolução Industrial, né? A crise de 1929, e tudo isso movia, né, com os pensamentos, movia com as vontades, né, dos artistas expressarem, né? E o balé clássico, no caso das danças, já não condizia mais com aquela realidade que estava se vivendo naquele momento. Então a gente tem o que é muito importante saber esse período histórico, né, que compreende uma linha, né, onde tem balé clássico, moderno, contemporâneo, né, são chamadas danças teatrais, isso a gente não pode esquecer, né. Então, o período clássico, o período moderno e o período atual, né. Nesse período modernista se destacam vários bailarinos, vários coreógrafos que deram a origem a novos pensamentos a respeito do corpo, a respeito da arte. E isso não somente na dança, né? Mas em outras facetas artísticas, né? Temos aí na parte da dramaturgia, a gente tem o surgimento também do cinema, a gente tem as artes visuais, as artes plásticas, né? Então, diversos artistas sobressaltaram aí, né, nesse período. E falando um pouquinho de mim, então, eu comecei a dança lá com meus 4 anos de idade, né? Comecei com balé clássico e aos 15 anos eu fui apresentada a dança moderna de Martha Graham, né? Uma técnica que para mim no início não fazia muito sentido e era bastante complicado de entender, né? Mas que depois fez toda a diferença, né? Não somente na parte da minha profissão como bailarina, mas principalmente para a minha vida, né? Modificou o meu estilo de vida, a minha filosofia de vida, né? E eu acredito que tenha sido para melhor. Então, por eu acreditar, né, nisso que aconteceu comigo, eu gosto de passar isso para as pessoas. Então, eu dou aula de dança moderna de Martha Graham, né, aqui em Porto Alegre, e é um prazer eu compartilhar esses ensinamentos, né, com as pessoas. E agora a gente vai assistir um vídeo, tá? Que é uma montagem com diversos fragmentos que eu coletei, né? E fiz a edição, então, para mostrar para vocês, né? Um pouquinho do que é esse período moderno e quem foram os principais precursores do modernismo na dança, né? Então a gente sempre tem que fazer essa conexão com a história, né? Aquela história que a gente aprendeu na escola, né? A dança, as artes percorrem esse mesmo sentido.
Então, a gente tem que estar hoje conectados aqui, né, com o nosso agora, né, com a nossa dança pós-moderna, mas conectados com a dança moderna e com o balé clássico, né, isso no sentido das danças teatrais, né, mas a prática da dança moderna, ela preenche essa lacuna que às vezes a gente não recebe informações e fica um vácuo entre o balé clássico e a dança pós-moderna, né? E vejam, essa prática, ela não é somente para quem é bailarino de danças teatrais, não, é para qualquer pessoa. Pessoas, às vezes, que só querem fazer aula por lazer, por qualidade de vida e saúde, né? Então, a gente conhecer e dar a real importância, né, para a dança moderna é essencial para tanto para uma carreira para quem vai seguir na dança, né, sendo bailarino, coreógrafo, professor, né, como para as outras pessoas, porque a história a gente não pode deixar morrer. Então, são várias pessoas que aqui, né, esse movimento modernista, ele tem principalmente duas esferas aí, a norte-americana de criação, né, e também a europeia. Mas a gente não pode jamais deixar de pensar nas pessoas que trouxeram a dança moderna aqui para o Brasil, né? Então, aqui no Brasil, teve pessoas que vieram refugiadas por causa das guerras, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também teve pessoas que eram daqui e que estavam também buscando algo que expressasse, né? O que elas sentiam na época, porque, enfim, isso abalou, né? As diversas culturas do nosso planeta. Então, a gente tem aí modernismo, né, do nosso país, pessoas como Luiz Arrieta, tá? A gente tem a Maria Duchenes, isso, a Marika Gidali, são pessoas importantíssimas, como a Nina Verchenina, também o Oscar Araís, né? A gente tem René Gumiel, a Ruth Rachou, também tem a Penha de Souza, e também aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Ceci Franck como pioneira da dança moderna de Martha Graham. Então, a gente vai assistir agora esse vídeo e aprender um pouco mais sobre a dança moderna. E sempre lembrando que é um conhecimento essencial histórico. Um grande beijo, fiquem com o nosso vídeo. O movimento é a substância primeira da vida. É a matéria em evolução no tempo e no espaço. O corpo em movimento esteve presente nos movimentos da própria história. Um bom exemplo é a Grécia Antiga, onde a educação dos guerreiros incluía dança, filosofia e música. História, começo do século XX. Novas noções de espaço, guerras, inquietação intelectual, revolução industrial. Com a Revolução Industrial, o ritmo da movimentação do homem vai sofrer alterações marcantes. Cidades cada vez maiores, espaços cada vez menores. As máquinas ditam o ritmo humano. Os movimentos são repetidos num trabalho monótono que limita a formação do homem. Dança moderna, vertente norte-americana. Isadora Duncan, precursora da dança moderna, dança livre.
Ruth St. Denis introduziu ideias da arte e da espiritualidade. Tai Chan questiona movimentos femininos e masculinos na dança, questiona preconceitos. Escola Denishawn of School Dance, fundada por Ruth e Ted, grandes precursores da dança moderna americana, estudaram aqui. Martha Graham, criadora de uma das únicas técnicas de dança moderna codificadas. One of the first times I did it was in Brooklyn. A lady came back to me afterwards and looked at me. She had a very white face, and she had obviously been crying. And she said, "You will never know what you have done for me tonight. Thank you," and left. I asked about her later. It seemed that she had seen her child, her 9-year-old son, killed in front of her by a truck. They had made every effort to make her cry, and she was not able to cry. But when she saw lamentation, she said she felt that grief was Doris Rumpher, nuances de respostas do corpo à gravidade, queda e recuperação. Loie Fuller, experimentos com luz nos panos, pioneira da iluminação teatral, Serpentine Dance.
Charles Weidman. Queria criar um estilo de movimento exclusivamente americano, fundador junto com Doris Humphrey, da Humphrey-Weidman Companhia. Catherine Durham, dança afro-americana, fundadora do Negro Dance Group. Dança moderna, vertente germânica. Berlim era o centro da cultura europeia. Não era Paris nem Londres. Era Berlim, apesar de ser devastado pela guerra. O afluxo da gente, especialmente da Rússia, gente de talento que queria atividade artística sem censura. Gente da Polônia, gente do oeste que afluiu, mas também do interior da Alemanha. Emily Jacques Dalcroze, música e movimento corporal expressivo. Mary Wigman, uma das fundadoras da dança expressionista e da dança-terapia. Rudolf Laban, análise da dança. Laban acreditava que o movimento aumenta a compreensão do comportamento, enriquece a responsabilidade individual e a integração da personalidade. Eu estou tentando relembrar os tempos entre 38 e 40, quando eu estive na escola de dança do Jos e Leder, sob a orientação do Laban, onde o Laban viveu meio afastado do barulho e a fazer das aulas, mas ele que orientou o programa da escola. Quando ele ensinava, segundo o Jos e Leder,
era o diretor da escola, ele era muito gentil e ajudava para que as pessoas conseguissem dar o máximo de si, mas sem constrangimento e sem grandes esforços errados. Quando ele ensinava, ele usava muita expressão corporal do rosto dele para passar os estados de ânimos que ele queria que aparecessem também na dança. E os movimentos das mãos dele, que eram incrivelmente ricos, flexíveis, também contavam e explicavam até para um grupo, como de um regente, os movimentos que deveriam ser feitos. Laban observou que o movimento humano se constitui na relação de 4 fatores, onde estão todos os gestos do cotidiano. Laban e a dança criativa. Todos podem dançar. Dança coral. A partir dessas experiências, Laban desenvolve um método de movimentação onde o importante é desenvolver o movimento natural na sua espontaneidade e riqueza. Cada indivíduo tem o seu modo de se movimentar, o seu repertório, que é formado pela sua experiência em descobrir-se, o corpo e o mundo. Kurt Schuss, fundador do Tanztheater, estabeleceu a companhia Folkwang Tanztheater. Buscou a filosofia e a arte. Segundo suas próprias palavras, o acaso uniu a Laban e, através da dança, sensibilizado por este foi. Yoz gostava de movimentos naturalistas e também era conhecido por abordar questões sociológicas nos temas de seus enredos. Embora, segundo Yoz, muitos temas sociais que foram atribuídos a ele, poucos interessavam. Em seguida, conheceu Sigurd Lieder. Durante algum tempo, se apresentavam em solos e faziam números em dupla, mantendo laços de amizade e trabalho por mais de 23 anos. O movimento expressionista, que ganhara força a partir dos anos de 1910, também foi de grande influência para Kurt Yoz, quebrando com o tradicional e as normas da convenção estética. Uma das primeiras obras-primas de Kurt Yoz é a Pavana para uma Infanta Morta, de 1929. Retrata o ritual da antiga corte espanhola, que não dava margem às tentativas de inovação e expressões individuais. Inspirado em obras que viu no interior de uma igreja, Yoz teve a ideia de criar um balé de dança macabra. Isso já no início de seu trabalho conjunto com Sigurd Lieder. Em 1931, recebeu o convite para participar do concurso internacional de dança em Paris e investiu na peça. As constantes dificuldades financeiras não desanimaram o coreógrafo, que criou uma dança macabra em 8 quadros em menos de um ano. É nítido que os acontecimentos políticos tiveram grande influência na concepção da obra. A Mesa Verde trouxe a satirização da hipocrisia dos diplomatas, que através de gestos floridos e polidos, decidem o destino de milhares, visando apenas seus próprios interesses. Ganhando o primeiro lugar no concurso em Paris, o próprio Kurt Yoz personificaria a morte em sua performance. Soberano como um deus da guerra, simboliza a mortalidade e o genocídio. O público estava curioso em ver seu próprio destino retratado em cena, o que causou uma sensação nos palcos da Europa. Enquanto isso, na Alemanha, ocorria justamente o que foi previsto de maneira visionária em seu balé. Os algozes da democracia conquistavam cada vez mais influência e, com o auxílio dos conservadores e círculos nacionalistas, os nazistas subiram ao poder. A partir desses astuciosos seres, surgiram outros que hoje compõem a chamada dança contemporânea ou pós-moderna. É preciso valorizar a história da dança. É preciso conhecer.